Oh, Jesus. Tome o que Não. foi. Não. 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 Tome o que foi. Eu vou contar até 3 e ele vai recuperar a consciência. Imagina agora você acordar exatamente 3h33 da manhã todos os dias. Não importa quanto você tente dormir mais cedo, não importa quantos remédios você tome, não importa quantas vezes você olhe pela janela para tentar entender o que está acontecendo. Porque às 3h33 seus olhos eles simplesmente abrem, seu coração ele acelera e você sente que existe alguma coisa observando você. E então é quando você olha para a janela e vê uma coruja, imóvel e silenciosa. E ela tá ali com olhos enormes que parecem atravessar a sua alma. Ela não pisca, não se move, ela apenas observa. Ela fica te observando o tempo todo. Bom, só ficou me olhando. E o mais perturbador disso é que você não sabe o que ela quer de você. Mas e se eu te dissesse que talvez aquilo que você acredita estar vendo nunca tenha sido uma coruja? E essa é justamente a premissa de um dos filmes mais perturbadores já produzidos sobre supostos contatos extraterrestres. O filme Contato de Quarto Grau. E eu vou falar uma coisa pra vocês, esse filme ele brinca com a nossa percepção da realidade de uma maneira que não tem como descrever senão como cruel. E por que filmes com extraterrestres, na minha opinião, são muito mais assustadores do que filmes com fantasma, demônios, monstros, seja lá o que for? Porque essa questão ela remete a seres que vêm de outro lugar do espaço e o pior de tudo, você não faz ideia, você não sabe o que eles querem. Você não sabe se o que eles querem é algo proveniente do bem, você não sabe se o que eles querem é fazer experimentos bizarros com a gente. Tudo que você sabe é que se eles existem, nós estamos ferrados, e essa é a verdade. Uma questão muito interessante sobre o filme é que durante muitos anos, inúmeras pessoas elas acreditaram que estavam assistindo uma dramatização baseada em registros verdadeiros, com o filme utilizando entrevistas, gravações, supostos vídeos reais e cenas documentais para convencer o espectador de que tudo aquilo realmente aconteceu. Só que existe um detalhe: grande parte desse material foi produzido especialmente para o filme. Não existem evidências confiáveis que confirmem que aqueles registros eles sejam reais. Só que, meus caros, mesmo assim, isso não diminui o impacto da experiência, porque o verdadeiro terror de Contato de Quarto Grau não está em mostrar monstros, está justamente em fazer você questionar aquilo que enxerga. A história ela se passa em Nome, uma pequena cidade do Alasca que já era cercada por rumores envolvendo desaparecimentos misteriosos e relatos inexplicáveis. E é nesse cenário que acompanhamos a psicóloga Abigail Tyler. E a grande questão inicial aqui do filme é a morte brutal do seu marido. As autoridades afirmam que foi suicídio que aconteceu com ele, mas Abigail estava lá e ela viu outra coisa. Na verdade, ela viu algo que nenhum ser humano deveria ver. Ela viu algo extremamente perturbador. E com isso nós damos de cara com o primeiro grande mistério do filme. E agora eu quero te convidar a irmos ao segundo mistério. Depois até mesmo do ocorrido, a Abigail ela continua atendendo pacientes traumatizados. Mas a grande questão ali é que existe algo muito estranho por trás disso. Porque todos eles apresentam sintomas praticamente idênticos. E eu tô falando de insônia severa, crises de ansiedade, pesadelos recorrentes e, acima de tudo, todos acordam exatamente às 3h33 da manhã. E no começo parece apenas uma coincidência, mas conforme as sessões elas vão avançando, surge um elemento comum que transforma tudo em algo muito mais perturbador. Todos relatam a presença da mesma coruja branca parada do lado de fora na janela. E eles dizem que ela apenas observa, noite após noite, sem emitir um único som, sem nunca ir embora. E é impossível você não sentir arrepio com essa história. E eu falo isso porque a ave parece possuir uma inteligência impossível para um animal comum. Ela não age como uma coruja, ela parece estar ali apenas esperando. E talvez você pergunte, mas esperando o quê? E a resposta é: só Deus sabe. É como se a coruja ela estivesse monitorando seus movimentos, até mesmo estudando seu comportamento. Então até que finalmente acontece algo assustador. Durante uma sessão de hipnose, um dos pacientes ele finalmente encara aquilo que a sua mente vinha escondendo há muito tempo. Ele olha diretamente para a janela e respira profundamente. E então ele diz uma frase que muda completamente o rumo da história. Me fale da coruja. Não é uma coruja normal. Não é uma coruja normal.
Não existe coruja. Não existe. Aquilo que antes parecia uma simples ave agora começa lentamente a se deformar na mente do paciente. E pior ainda, quando a doutora Tyler, em uma de suas regressões, ver a coruja, ela disse que ela estava sorrindo. E pela descrição, o rosto da coruja agora ele se transforma, os olhos eles aumentam e até mesmo o sorriso que ela esboça surge de uma forma completamente antinatural. Porque ali é um sorriso imóvel, algo desumano, na verdade quase impossível de descrever. E essa cena da coruja ela é tão perturbadora porque na verdade a coruja ali, ela é uma máscara. Ela é uma espécie de disfarce do inconsciente para esconder o que está na lembrança. Por isso que quando na hipnose a doutora pede para os pacientes focarem na coruja para descobrir o que ela é, a reação é de um pavor fora do imaginável. É como se o que eles estivessem vendo ali fosse uma espécie de pesadelo na pior das suas camadas. E essa é uma das cenas mais marcantes do filme porque justamente ela trabalha com um conceito psicológico conhecido como percepção mascarada. E isso é quando a pessoa vê algo na sua regressão que na verdade é outra coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre pessoas que relataram ter sido abduzidas e elas afirmam que quando elas viveram essa experiência de abdução, as suas memórias, elas praticamente tiveram ali uma espécie de bloqueio. É como se fosse algo que ela tivesse vivido, mas sem permissão de compartilhar com as outras pessoas. É como se o cérebro ele criasse uma imagem falsa para substituir algo tão aterrorizante que seria impossível encará-lo diretamente. E nesse caso do filme, essa imagem é a coruja. E em alguns desses relatos que eu vi, essa imagem já não era de uma coruja, mas de um cervo. Só que o grande detalhe de tudo isso é que essa imagem ela é apenas um disfarce. Ela simplesmente serve para esconder o que realmente está por trás. Então por isso quando é falada a frase não é uma coruja, isso é tão assustador, porque a gente sabe que o que está por trás é algo muito pior. E meus caros, isso tudo nos leva a um dos assuntos mais fascinantes da ufologia, os chamados contatos imediatos. Durante décadas, pesquisadores tentaram organizar os relatos envolvendo supostos encontros com objetos voadores não identificados. Foi então que surgiu uma classificação que ficou mundialmente conhecida: o primeiro contato, o segundo contato, o terceiro contato e o quarto contato. E cada estágio representa um nível cada vez mais intenso de interação entre seres humanos e aquilo que estaria por trás desses fenômenos. O primeiro grau, ele é considerado mais simples. É quando uma pessoa apenas observa um objeto voador desconhecido. E esse a gente vê aos montes por aí. Nesse caso, não tem nenhuma comunicação, não tem nenhuma aproximação, é apenas um avistamento. São pessoas que viram luzes incomuns, movimentos até mesmo incompatíveis com aeronaves convencionais, objetos silenciosos que desapareceram em velocidade absurda. Já o segundo grau, ele aprofunda. É quando o fenômeno ele deixa marcas físicas. Pode ser uma vegetação queimada, falhas elétricas, interferências até mesmo em equipamentos ou alterações no ambiente. Ou até mesmo sinais no milharal, como no próprio filme Sinais. Mas a questão é que agora não se trata de algo apenas visto, agora existe algum tipo de evidência física, ainda que a sua origem ela permaneça desconhecida. Eu falo pra vocês, eu acho que o terceiro grau ele seja o mais famoso, que é quando ocorre um encontro direto com os ocupantes desses objetos. E no caso seriam os humanoides, né? Essas criaturas de aparência estranha. Mas existe um estágio ainda mais perturbador, que é o contato de quarto grau. E é nesse momento que o indivíduo ele afirma ter sido levado contra sua própria vontade. É quando ele é abduzido, examinado, manipulado. Em alguns casos, dizem até que pequenos dispositivos são implantados dentro da cabeça. E as pessoas que dizem ter passado por essa experiência, elas falam que é como se elas estivessem anestesiadas, elas viam tudo borrado. Dizem que não se tinha uma imagem nítida, apenas como se fosse um sintoma de embriaguez. E é por isso que a doutora Abigail Tyler é uma chave muito importante nesse filme. Porque se na abdução esses seres eles bloqueiam a lembrança da pessoa, a única forma de desbloquear essas lembranças seria apenas pela própria regressão ou a hipnose. Só que ali no caso a hipnose ela desbloqueia algo que na verdade não deveria ser desbloqueado, porque você vê que quando essas lembranças elas são desbloqueadas, aquilo praticamente destrói a pessoa. A pessoa ela enxerga todo o horror que ela passou e não consegue suportar aquilo. E agora eu quero falar sobre o grande clímax do filme, que seria quando a criatura ela simplesmente ela possui a doutora Abigail Tyler. Quando agora ela faz a regressão,
algo simplesmente assombroso acontece. E a voz dela muda, o corpo dela parece perder o controle e a fala ela ocorre em um idioma apresentado como sumério antigo, e a interpretação mostrada no filme é que a criatura ela transmite uma mensagem de superioridade absoluta. A criatura ali ela afirma que os humanos eles não compreendem o que eles são. A entidade ela até mesmo sugere que eles existem desde os tempos mais antigos da civilização e até mesmo fala como se tivesse autoridade sobre a humanidade. Outra questão também ali muito pesada é que na própria narrativa a entidade ela rejeita a ideia do Deus tradicional e até mesmo reivindica para si um papel quase divino, como se ela fosse o verdadeiro Deus e não o Deus da Bíblia. E essa cena ela é muito assustadora porque ela nos faz enxergar que existe uma força muito antiga acima de nós. Eu quero deixar muito claro aqui para vocês que eu não tô aqui dizendo, o vídeo ele não foi feito para me poder aqui vir e dizer para vocês, eu acredito em UFOs. O nosso canal é um canal sobre análise, principalmente sobre filmes. O meu intento aqui é mostrar para vocês como a questão psicológica nesse filme ela é simplesmente incrível. E vocês, o que vocês acham nesse filme? Na verdade, o que vocês acham sobre essa questão de UFOs, né, dos seres extraterrestres? Deixa nos comentários pra gente ter essa troca de ideias, o que cada um pensa. Bom, meus queridos amantes do cinema, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse aqui foi mais um Clube da Análise. Não se esqueça, temos vídeo toda a semana e até a próxima.